Ainda canto ido, tido, dito, dado, consumido, ainda consumado, canto ato do ido, amor, tido, dito, motor dado, da saudade. consumido, consumado, ato do amor morto, motor da saudade. Diluído na grande cidade, idade de pedra, ainda canto que é do que conheço. Quero canto de vinda. Divindade do duro toque é futuro total, tal qual quero canto. Por enquanto apenas mino o campo verde, acre e lírico sorvete, acrílico santo amargo da purificação. Olá, como vai? Falamos muito em cultura e arte, não é mesmo? São dois temas recorrentes nos meios de comunicação e nas nossas conversas cotidianas. Nesta aula, abordaremos esses dois temas. Faremos uma breve análise da produção cultural e artística, focalizando o período compreendido pelas últimas décadas do século XIX até aproximadamente a metade do século XX. Cultura e arte. A importância desta aula está na possibilidade de melhor se compreender determinados processos históricos, bem como as características de certos períodos da história, a partir da análise da produção cultural de uma sociedade. Desde os primórdios da vida humana, sempre houve um certo tipo de produção artística. Os homens da caverna expressavam-se com desenhos, os chamados desenhos rupestres. Aquelas representações encontradas em cavernas tinham um significado ritual para aquelas comunidades primitivas. Com o passar do tempo, os homens buscaram registrar de maneira artística o mundo que os rodeava. Surgiram assim manifestações que ainda hoje são contempladas e admiradas em todo o mundo. Além disso, vários aspectos das obras de arte nos permitem conhecer melhor como viviam e como pensavam aqueles artistas. Ou seja, a produção artística de uma determinada época é um riquíssimo acervo histórico que você pode observar vendo as imagens, de diversos períodos que aparecem para você aí na tela. Como você pôde perceber, a produção artística sofreu mudanças ao longo dos séculos. Essas mudanças refletem as transformações que são inerentes a todo e qualquer processo histórico. A Belle Époque.
uma época de otimismo e inovações. O cinema e a fotografia são duas das tecnologias que estão presentes na nossa sociedade contemporânea. Nem todas as pessoas têm acesso a essas tecnologias, porém, não podemos negar que elas realmente fazem parte do mundo contemporâneo. Talvez a sua intensa disseminação tenha tornado tanto a fotografia como o cinema coisas banais, mas nem sempre foi assim. A história nos mostra que o cinema é uma evolução ou desenvolvimento da tecnologia da fotografia. A fotografia surgiu no início do século XIX e no decorrer daquele século a técnica fotográfica desfrutou de consideráveis avanços, até o advento do cinema, na última década do século XIX. Inicialmente, a fotografia objetivava reproduzir com mais fidedignidade os tradicionais retratos feitos pelos pintores. Nada além disso. Entretanto, com o passar dos anos e com o acesso a novas técnicas e máquinas fotográficas cada vez mais dinâmicas, a produção de registros fotográficos ultrapassou a mera substituição dos retratos pintados e abriu-se, então, uma infinidade de possibilidades. Neste período, na segunda metade do século XIX, a sociedade ocidental, principalmente europeia, vivia uma época de grande desenvolvimento industrial e econômico, do qual podemos perceber um reflexo muito claro na produção artística. Por isso, essa época também é conhecida como Belle Époque, uma expressão francesa que, em português, significa época bela. Paris e Londres, duas das mais populosas cidades europeias, vivenciaram, naquele momento, transformações de um processo de contínua urbanização e consequente mudança no estilo de vida de seus habitantes. De um lado, a opulência proporcionada pelo desenvolvimento econômico. De outro, a miséria que atingia a maioria da população urbana que não compartilhava da riqueza industrial. Essas duas características foram retratadas artisticamente, como podemos verificar observando algumas produções da época. So long as a beak's order. Yeah, what's that mean? Don't you know what a beak is? A bird's mouth, isn't it? Oh, you are green. A beak's a Mediterranean, I say. Where you been all your life? Get off me, you won't! O cenário londrino apresentado no trecho do filme Oliver Twist pode nos levar a pensar que as grandes cidades do século XIX eram apenas um amontoado desorganizado de pessoas, muitas delas pobres e miseráveis. É verdade que a população de Londres, em geral, crescera muito, duplicara entre 1821 e 1851 e, novamente, dobrara nos 50 anos seguintes, fazendo com que o espetáculo de suas ruas adquirisse proporções, em si, assustadoras. O mundo nas grandes cidades acontecia em um espaço físico muito semelhante ao do século XVIII. Homens e mulheres deslocavam-se para suas casas, de suas casas para seus empregos, normalmente a pé, por ruas estreitas e irregulares, impróprias para a passagem de pedestres. Isso sem contar as péssimas condições de higiene, marca tão característica daquelas cidades do século XIX e início do século XX. Entretanto, apesar das mudanças ocorridas nos mais de 2 séculos de contínua urbanização, alguns problemas ainda persistem sem solução nas grandes cidades. O trânsito fica cada dia mais caótico.
a sujeira é um problema que acarreta vários outros, como a procriação de insetos e bichos, e as cada vez mais comuns enchentes. Por isso, existe a necessidade de buscarmos meios alternativos para solucionar esses problemas. Os governos e as entidades não governamentais têm insistido em políticas públicas na tentativa de melhorar a vida nas cidades. Porém, na prática, sabemos que estamos muito longe de uma solução real. Nas mesmas cidades em que imperavam as péssimas condições, também conviviam profissionais liberais e artistas que frequentavam os cafés-restaurantes. Em Paris, cidade que era considerada a vitrine no mundo naquela época, surgiam cada vez mais construções feitas de ferro e de vidro, caracterizadas principalmente pelo luxo. A aquisição de bens de consumo crescia, já que uma parcela da população era beneficiada pelo desenvolvimento econômico. Foi nesse cenário que surgiu um movimento artístico denominado de impressionismo, que foi influenciado pela fotografia. Em síntese, o impressionismo buscava registrar, na pintura, a realidade tal como percebida pelo olho humano em um movimento de relance. O efeito das pinturas impressionistas revela um pouco da histeria que caracterizou o final do século XIX. Essa histeria foi diagnosticada como um mal do século, no caso, o mal do final do século XIX. O crescimento rápido e exagerado e as rupturas com os estilos de vida precedentes alteraram a relação de sociabilidade tradicional, levando parte da população urbana a sofrer deste mal. Foram vários os estudiosos a identificar tal comportamento, principalmente em operários urbanos e mulheres de classe média. A mencionada histeria talvez possa ser melhor compreendida na obra O Grito, de Edvard Munch. Observe a pintura desse norueguês, que é considerado um dos precursores do expressionismo, movimento que sucedeu o impressionismo. Uma interpretação dessa obra de arte permite apreender o caos que dominou a vida urbana no final do século XIX. Para muitos estudiosos que analisam o século XIX, o desamparo e o isolamento do homem que vivia a agitação caótica das grandes cidades foram considerados o mal do século. Como você pôde perceber no trecho do filme Último Tango em Paris, apesar de vivermos há mais de 100 anos do fim do século XIX e do início do século XX, muitos dos problemas daquela época, como a degradação social e ambiental, o aumento da violência, a popularização do automóvel e os contínuos congestionamentos, entre outros problemas, esses todos ainda permanecem. Assim, você pôde perceber que as características socioeconômicas do final do século XIX influenciaram diretamente a produção artística do período. Um exemplo disso foi o cinema. O cinema, fruto da evolução técnica da fotografia, pode ser considerado como um verdadeiro exemplo das pretensões do homem da Belle Époque. Aquele homem que pretendeu reunir a tecnologia e a velocidade para modificar o mundo. Assim, o cinema é uma prova disso, pois ele nada mais é do que a ilusão do movimento ao projetar 24 fotografias por segundo em uma grande tela.
As pretensões tecnológicas e de velocidade do final do século XIX são observadas atualmente como algo irônico. Ao mesmo tempo que aqueles homens da Belle Époque desejavam mudar o mundo, ainda não estavam preparados para isso. O trecho da chegada do trem, um dos primeiros experimentos cinematográficos da história, retrata muito bem essa ideia. Os espectadores saíram assustados da sala de projeção na medida em que o trem se aproximava deles. Do Entre Guerras à Guerra Fria. A produção artística em dois momentos do século XX. O século XX, também chamado de o breve século XX, tem uma história de grandes transformações em um curto período de tempo. O historiador Eric Hobsbawm o considera como o breve século, pois acredita que ele tenha realmente se iniciado em 1914, com a Grande Guerra, depois denominada de Primeira Guerra Mundial, e que o breve século tenha acabado entre 1989 e 1991, com a queda do Muro de Berlim e a total dissolução do bloco soviético. Nesse curto período, ocorreram dois grandes conflitos mundiais que influíram nos rumos políticos, econômicos e artísticos da sociedade humana, envolvendo os principais estados industrializados do mundo moderno. Eles empregaram todas as inovações tecnológicas na guerra. Por exemplo, no período da Guerra Fria. A Guerra Fria recebe essa denominação porque foi um conflito entre as duas grandes potências que passaram a dominar o mundo após o término da Segunda Guerra Mundial. No caso, estamos falando de Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos dominavam o bloco capitalista, o bloco ocidental, enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava controlando o bloco oriental, que era justamente o bloco de oposição ao sistema capitalista. Foi chamada de Guerra Fria, pois ela não foi, de fato, um conflito aberto, um conflito declarado. Foi um período que durou aí de 1946 até o final da década de 1980, um período de provocações entre esses dois blocos. Nesse período, onde inovações tecnológicas, principalmente na área da comunicação, atingiram níveis nunca antes vistos, como durante o período da guerra espacial, a chamada corrida espacial, onde o bloco socialista e o bloco capitalista fizeram todos os esforços para poder enviar, o quanto antes, homens ao espaço. Foi assim que os Estados Unidos conseguiram enviar uma tripulação humana para a Lua. Mas antes dos estadunidenses, os soviéticos já haviam enviado um ser humano para a órbita terrestre. E assim a gente pode perceber que a tecnologia da época, o desenvolvimento tecnológico, ele vai se refletir também na produção artística. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no período da Guerra Fria, vivenciou, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, um desenvolvimento econômico sem precedentes durante o século XX. A economia estadunidense ia de vento em popa. E assim, a sociedade cresceu, teve um aumento populacional que ficou conhecido como Baby Boom. Esse crescimento ele vai se refletir também na produção artística. De posse de novas tecnologias, a produção artística, então,
ganhou novos contornos. A juventude estadunidense, naquele momento, ela estava um tanto quanto descontente com o que até então havia sido produzido no seu país, ou o que os seus pais, seus ancestrais, haviam produzido, e resolvem inovar. É aí que nós vamos ver surgir uma manifestação artística e cultural que vai influenciar o restante da história do século XX. Como, por exemplo, o surgimento do rock and roll. Na década de 1950, um estilo musical que se opôs a tudo que até então estava vigente. Ou seja, foi exatamente um tapa na cara da sociedade estadunidense. Os mais conservadores viam no rock and roll uma demonstração totalmente incoerente da juventude da época. Mas nas artes plásticas também pudemos perceber como a tecnologia acabou modificando a produção artística. Um caso que chama atenção é do artista plástico, um artista, não só um artista plástico, mas conhecido como um artista multimídia, chamado Andy Warhol, que vai ser conhecido como o pai da pop art. Esse artista resolveu fazer uso de tecnologias que estavam disponíveis na sua época, década de 60, para produzir obras que até então nunca haviam sido concebidas. Ele resolveu se apropriar de objetos que estavam à disposição da sociedade, como simples latas de sopa, que estavam à disposição de qualquer um nas prateleiras de um supermercado, e reproduzir essas latas de sopa pela técnica da serigrafia. A técnica em si, ela não era inovadora, mas a maneira pela qual esse artista se apropriou estava refletindo justamente a época na qual ele vivia, os anos de 1960. Esses anos, a década de 60 em si, é conhecida por ser um período de rupturas com o que até então havia sido colocado na história do século XX. É uma época em que movimentos distintos vão surgir, como o movimento de luta pelos direitos civis entre os afrodescendentes estadunidenses. As mulheres vão passar a lutar cada vez mais por conquistas, por direitos, e vão conquistar direitos civis na participação, uma participação cada vez mais ativa na sociedade. E é também a época na qual o movimento hippie, jovens que pregavam o amor livre, pregavam o amor no lugar da guerra, vão disseminar uma ideologia de paz e amor. Foi assim, num contexto totalmente diferente das décadas anteriores, que a produção cultural recebeu uma modificação significativa, com cores, com tecnologias que até então eram impossíveis. Isso, se nós pensarmos lá no início do século XX, seria inconcebível reproduzir uma mesma imagem, como Andy Warhol fez, dezenas de vezes, e considerar isso como obra de arte. No início do século XX, a tecnologia também influenciou na produção artística, mas de uma outra maneira. Os avanços das indústrias metalúrgica e química acabaram nas trincheiras da Grande Guerra. A experiência foi traumática, pois nunca até então se havia visto tantas mortes em uma única guerra. Por isso, até que outro conflito de proporções tão grandes como esse ocorresse, a guerra, que durou de 1914 até 1918, ficou conhecida como a Grande Guerra. A esse respeito, veja o que o filósofo Walter Benjamin escreveu. Está claro que as ações da experiência estão em baixa, e isso numa geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis experiências da história. Talvez isso não seja tão estranho como parece. Na época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos 10 anos seguintes não continham experiências transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno não é estranho, porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes.
Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos, viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano. O horror demonstrado por Walter Benjamin também pode ser observado em uma produção artística de Pablo Picasso, pois a experiência da guerra também atingiu Picasso. Não propriamente a Grande Guerra, que pouco ou quase nada tocou o artista espanhol, mas a Guerra Civil Espanhola, que em 1937 levou os avanços técnicos do progresso ao extremo da destruição quando Hitler decidiu apoiar o general Franco na guerra contra os comunistas, concedendo-lhe algumas armas e aviões emprestados. Aquelas armas foram eficazmente testadas e aprovadas para o confronto que se avizinhava, a Segunda Guerra Mundial. Pablo Picasso começou a se interessar pela política quando vivenciou os horrores dos bombardeamentos aéreos. A cidade de Guernica serviu de laboratório para os aviões da Legião Condor, que a destruíram colocando em prática a ideia da guerra total, do aniquilamento definitivo dos inimigos, defendido por Hitler com inspiração nas guerras da antiguidade, tal como na Guerra de Cartago contra Roma, quando os romanos destruíram e aniquilaram aquela cidade. Dessa experiência surgiu o painel Guernica, um retrato do progresso representado como a fragmentação da experiência moderna. O painel foi apresentado na Exposição de Paris de 1937. A fragmentação cubista, com a tentativa de se representar a totalidade e as colagens do painel, nos remetem à desilusão que a modernidade produziu. O braço estendido segurando uma lâmpada, a luz que outrora serviu de amparo seguro para os avanços técnicos, políticos e humanitários dos iluministas, lembra a Estátua da Liberdade. A luz, agora, não mais afasta o que os modernos chamaram de trevas, as trevas que rondam a humanidade mais uma vez. Picasso percebeu isso e colocou no imenso painel o que as pessoas inicialmente ignoraram. O homem, com os braços estendidos, erguidos em direção aos céus, que despejaram bombas como quem se rende, como quem implora. A sensação de impotência diante da técnica reduz os homens, rouba-lhes a experiência e impede-lhes de falar sobre a guerra, sobre os horrores que as bombas e as mortes deixaram tão evidentes na Espanha que lutou contra os comunistas e que levou ao poder o general Franco, iniciando um período de limitações individuais, onde a democracia se calou e em tudo isso houve o apoio dos fascismos europeus e o silêncio das potências capitalistas que viam com bons olhos a contenção do avanço socialista soviético. Depois da Guerra Civil Espanhola, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, o mundo, novamente, viveu os horrores de um conflito de proporções mundiais. Seria impensável conceber Pablo Picasso pintando uma Guernica toda colorida em 1937, não concorda? Assim, procuramos apresentar uma pequena parte da produção artística do século XX, situando-a em seu próprio contexto histórico. Nesse sentido, o filósofo Walter Benjamin afirmou que, no interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente. Ou seja, Walter Benjamin afirma que as produções artísticas refletem o momento em que foram criadas. Essa ideia demonstra que parte dos males causados pela tecnologia são fruto de seu próprio tempo, uma maneira de o próprio homem se adaptar às mudanças. Sistematização. Na aula Cultura e Arte, pudemos trabalhar o conteúdo A Belle Époque, uma época de otimismo e inovações. Foram abordadas as seguintes habilidades. A habilidade 1, que é interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura.
Essa habilidade foi desenvolvida por meio de análise de obras de arte do século XIX e XX, bem como nos movimentos artísticos do impressionismo e do expressionismo. Habilidade 5. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Ao analisarmos a obra O Grito, de Edouard Mint, pudemos verificar como a sociedade urbana e industrial da Belle Époque representou a sua própria época. Quando trabalhamos o conteúdo do Entre Guerras à Guerra Fria, a produção artística em 2 momentos do século XX, foram abordadas as seguintes habilidades. Habilidade 14. Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. A habilidade foi desenvolvida por meio da analogia entre a permissividade das potências ocidentais diante da Guerra Civil Espanhola, em contraposição com a produção de um painel artístico que representa as atrocidades cometidas naquela guerra. Habilidade 15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Pudemos verificar que as produções artísticas refletem o momento no qual elas foram criadas e, por isso, representam o estilo de vida e o modo de pensar de uma determinada sociedade em uma certa época.